O planeta em que vivemos já foi o lar de horrores inimagináveis. Cobras gigantescas que esmagavam tudo ao seu redor. Aves predadoras transformavam campos abertos em armadilhas mortais. Criaturas marinhas dominavam as profundezas como reis vorazes. Esses monstros não são mitos e nem pesadelos. Eles existiram, e eram pior do que qualquer história de terror que você já ouviu. Pense nisso. O chão sob seus pés, o céu acima da sua cabeça e o mar infinito ao longe, a terra por inteiro, era um grande pesadelo. A sobrevivência era uma luta incessante contra predadores tão implacáveis que até o ato de respirar era um risco. No mundo delas, o medo era constante e a morte era rápida e inevitável. Agora imagine viver nesse mundo. Será que você teria a mínima chance? Esse vídeo vai revelar os 6 monstros mais temíveis da história. Em uma noite abafada na floresta, o som dos insetos preenchia o ar como uma melodia desconfortável. Um homem, explorando por terras desconhecidas, vagava com uma tocha na mão, até que um estalo seco ecoou entre as árvores. Ele congelou. Do alto das sombras, 2 mãos descomunais seguravam um tronco de árvore, e um par de olhos brilhantes encarava direto a sua alma. O cheiro de terra úmida e podridão invadiu seus sentidos, e a criatura, alta como 2 homens, avançava. Seus passos pesados faziam o chão tremer. Era o Gigantopithecus, uma fera colossal, saída diretamente do pior pesadelo. Dizem que o homem largou a tocha e correu, mas ninguém sabe ao certo se ele chegou ao amanhecer. Esse primata de até 3 metros e 500 quilos não era apenas assustador pelo seu tamanho. Ele reinava absoluto nas florestas do Sudeste Asiático, onde qualquer som podia ser o prenúncio do horror. Os primeiros humanos que o enfrentaram precisavam lutar não apenas pela vida, mas contra o puro medo. Você já imaginou estar à mercê de algo tão grande que uma pancada seria o suficiente para acabar com tudo? Pois é, um encontro assim não deixaria margem para erros. O mais curioso, e talvez o mais irônico, era que o Gigantopithecus, apesar de toda sua imponência, era vegetariano. Alimentava-se de frutas e bambus. Mas não se engane, seu temperamento provavelmente não era tão pacífico quanto a sua dieta. Era uma noite de lua cheia, onde o único som era o vento cortante e o sussurrar da areia em uma paisagem desolada. No centro de uma duna, uma criatura emerge das sombras, cada perna reluzindo sob a luz fraca das estrelas. O escorpião gigante, com seu corpo de quase 1 metro de comprimento, balança o ferrão no ar como um aviso mortal. Sua carapaça, grossa e reluzente, é um escudo natural que o torna invulnerável a ataques. De repente, ele avança, suas garras estalando como uma sentença. Um golpe seco com o ferrão, e a presa sente o veneno queimando por dentro, enquanto sua visão escurece. Esses escorpiões eram mais do que predadores. Eram máquinas vivas de destruição. Equipados com um ferrão poderoso e capaz de perfurar até a pele mais grossa, eles eram o ápice do terror em um mundo onde tudo parecia maior e mais hostil. Imagine o pavor de caminhar por um terreno desértico e sentir o chão vibrar levemente, enquanto a areia começa a se mover. O escorpião gigante, com seus olhos multifacetados, já estaria te observando, pronto para atacar no momento perfeito. Em um dia quente e úmido, o rio calmo refletia a luz do sol como um espelho. O pescador solitário, em sua canoa precária, buscava sua refeição, sem saber que algo monstruoso o observava debaixo d'água. De repente, um movimento rápido rompe a superfície. Dentes afiados, maiores que adagas, cerram ao redor da canoa, partindo-a ao meio em um só golpe. O pescador sequer tem tempo de gritar antes de ser arrastado ao fundo. Assim era a vida nas margens dominadas pelo Parasaurus, crocodilos gigantes de mais de 13 metros, predadores tão aterrorizantes que até os tiranossauros os temiam. Esses colossos não eram como os crocodilos que conhecemos hoje. Com mandíbulas incrivelmente poderosas, eles podiam esmagar ossos com facilidade, engolindo presas inteiras. Eles eram capazes de emboscar até dinossauros gigantes enquanto eles bebiam água. O simples ato de chegar perto da água era um convite para o desastre. Enquanto o rio parecia calmo na superfície, o verdadeiro horror estava logo abaixo, esperando o momento certo para atacar. Os passos de um caçador ecoavam pelo vale vazio, o silêncio quebrado apenas pelo vento que assoviava entre as pedras. Ele olhou para o céu, buscando a origem de uma sombra que parecia se mover acima. Foi então que ouviu. Um som profundo, quase como bater de tambores. De repente, um monstro alado desceu das alturas. O Quetzalcoatlus, com o tamanho de uma girafa e uma envergadura de 15 metros, mergulhou com precisão mortal. Suas asas cortaram o ar, criando uma pressão que o fez tropeçar, e em segundos a criatura estava sobre ele. No ar, o Quetzalcoatlus era o predador absoluto.
Seus olhos eram afiados, capazes de detectar movimentos a distâncias impossíveis, e suas asas, apesar de gigantescas, davam-lhe uma agilidade assustadora. Essas criaturas não precisavam de emboscadas. Elas eram caçadoras implacáveis que dominavam os céus com ataques rápidos e brutais. Imagine viver em um mundo onde cada sombra que passasse sobre você poderia ser o prenúncio de uma morte inevitável. Em um vilarejo primitivo, onde homens das cavernas compartilhavam histórias ao redor do fogo, o perigo se aproximava sem aviso. Primeiro veio o som, um movimento sutil, mas que fazia a terra tremer levemente. Então uma sombra imensa se projetou contra as chamas, apagando a luz e trazendo o pânico. A Titanoboa ataca sem hesitação, deslizando com velocidade impossível para algo tão grande. Quando o sol nasce, o vilarejo é apenas um campo de destruição e a Titanoboa já havia desaparecido, deixando apenas um silêncio aterrorizante. Com 15 metros de comprimento e mais de 1 tonelada, ela deslizava pelas margens dos rios como um pesadelo encarnado. Animais que ousassem chegar perto da água se tornavam vítimas, enrolados por seu corpo imenso e esmagados em questão de segundos. A Titanoboa não era apenas grande, era uma força implacável da natureza. A floresta parecia um lugar tranquilo, com folhas caindo suavemente das árvores e o som de pequenos animais quebrando galhos secos no chão. Mas então veio o ruído, um som rítmico estranho, como algo deslizando por entre as folhas. Ele era baixo no início, mas logo se tornou ensurdecedor, como se algo muito grande estivesse se movimentando. A Arthropleura apareceu, uma centopeia gigante de 3 metros de comprimento, seu corpo segmentado brilhando à luz fraca que escapava pela copa das árvores. Suas antenas, longas e inquietas, pareciam farejar o medo enquanto ela avançava, seu peso esmagando tudo em seu caminho. Movendo-se como uma sombra viva, a Arthropleura não tinha muitos predadores. Quase nenhum ousava enfrentá-la. Seus movimentos, lentos, meticulosos, criavam um tipo de terror psicológico que fazia qualquer um congelar ao vê-la se aproximar. Eram esses momentos que tornavam a Arthropleura tão aterrorizante. O simples fato de estar diante dela era um teste de sanidade. O terror não estava no ataque, mas na certeza de que, diante de algo tão monstruoso, você era pequeno demais, insignificante demais. Esses monstros deixaram marcas que ainda ecoam na história da vida na Terra. Pensar que criaturas tão implacáveis já dominaram os céus, a terra e os mares nos lembra de como a sobrevivência nunca foi garantida. Se a humanidade prosperou, foi porque esses gigantes desapareceram, deixando espaço para o mundo que conhecemos hoje. Mas será que estamos realmente seguros agora? Ou será que nós nos tornamos os monstros que tanto temíamos, destruindo o que sobrou deste planeta? Amigos, se gostaram desse vídeo, curtam e se inscrevam no canal. E lembre-se, o assustador, o bizarro e o estranho sempre aparecem de luzes apagadas.